Jovens, é um grande prazer estar com vocês. Me chamo Leonel Fernandes e hoje, em nossa aula, nós falaremos sobre um tema muito importante para nós e muito importante para o Senhor. O tema de nossa aula hoje é desenvolver competências e habilidades. Todos nós somos dotados de dons e habilidades. O grande desafio que nós temos nessa vida é aprender a desenvolver esses dons e habilidades. Esse é um grande desafio que todos nós temos, mas todos nós temos muitos dons. O Elder Clark, recentemente, em um discurso de conferência geral, ele falou sobre uma coisa chamada coeficiente angular. Eu gostaria de estudar esse contexto junto com vocês. Eles dizem o seguinte: os professores de matemática da Idaho me garantiram que até mesmo os alunos iniciantes compreenderão esse conceito essencial. Esse conceito começa com a equação em uma reta. Todos nós estamos numa reta. A interseção para os nossos propósitos é o início de nossa reta. Então, você tem um propósito aqui, você começa. E a ideia é que você vá subindo ou descendo gradualmente. O coeficiente angular da reta pode ser inclinado positivo ou negativamente. Positivo, negativamente. Começamos numa reta. Todos temos diferentes interseções na vida. Começamos de lugares diferentes, com diferentes circunstâncias na vida. Alguns nascem com altas interseções, repletos de oportunidades. Outros se deparam com circunstâncias iniciais que são desafiadoras e parecem injustas. Avançamos então em um coeficiente angular no progresso pessoal. Nosso futuro será determinado principalmente por nosso progresso e não pelo nosso ponto de partida. Independente do ponto de partida, alguns vão começar mais alto do que outros, e mesmo assim, por causa da sua negligência e procrastinação, eles declinarão na vez de subir. Começarão lá embaixo, sem muitas oportunidades, com muitos desafios pessoais, mas independente de como eles focam, eles podem progredir. O grande desafio é o ponto de partida, uma meta para que nós possamos sair desse ponto de partida. Olha o que ele continua dizendo: Jesus Cristo vê o potencial divino, não importa por onde começamos, ele enxerga nos mendigos, nos pecadores, nos enfermos, ele enxerga nos pecadores, nos publicanos e até nos zelotes, a despeito de onde seja o nosso ponto de partida. Cristo leva em consideração o que fazemos com aquilo que nos é dado. Enquanto o mundo se concentra em nossa intercessão, Deus se concentra em nosso coeficiente angular. No cálculo do Senhor, ele fará tudo o que for possível para nos ajudar a direcionar o coeficiente angular para o céu. Esse é o plano dele. Será que esse é o nosso plano também? Se esse é o nosso plano, o Senhor pode nos ajudar em nosso ponto de partida, nas metas que fazemos, no nosso coeficiente angular. Se buscarmos a ajuda do Senhor, ele vai nos ajudar. Para as pessoas que se encontram em dificuldades em seu ponto de partida, saiba que o Senhor está ciente de seus desafios. E aí ele começa a citar algumas coisas muito interessantes, né? E dá duas sugestões, tá? Onde nós podemos concentrar para que a gente possa ter um ponto de partida e acelerar nesse ponto de partida, né? Voltem sua atenção para onde estão indo, não para onde começaram. Seria errado ignorar suas circunstâncias. Elas são reais e precisam ser abordadas. Mas não concentre-se demais em um ponto de partida difícil. Pode fazer com que isso os defina e até restrinja a sua capacidade de escolher. Segunda coisa, envolvam o Senhor no processo do seu coeficiente angular. O Senhor vai ajudá-lo mais do que vocês podem ajudar a si mesmos.
Então, envolvam o Senhor nesse processo. O profeta Nefe ensinou que é pela graça que somos salvos depois de tudo o que nós pudermos fazer. Devemos fazer o nosso melhor, o que inclui o arrependimento. Mas é somente por meio da graça do Senhor que podemos alcançar nosso potencial divino. Todos nós podemos crescer. Não se concentre no seu ponto de partida. Não olhe para trás. Todos nós temos dons e talentos. Todos nós precisamos desenvolver. Conte com a ajuda do Senhor. Peça a ajuda dele para desenvolver seus dons, suas habilidades e seus talentos. Vamos continuar aqui na aula aprendendo mais sobre isso. A primeira pergunta que você precisa responder lá no formulário é: o que eu aprendi com o Elder Clark a respeito de desenvolver dons e talentos, ok? Segunda coisa, vamos começar vendo estas escrituras, tá? Nossa aula agora vai se concentrar em desenvolver competências e habilidades. Gostaríamos de estudar essas escrituras juntos com você. Olhem só o que essas escrituras, elas ensinam sobre como nós podemos desenvolver competências e habilidades. Doutrina e Convênios 4, 7, ele diz: pedi e recebereis, batei e ser-vos-á aberto. Doutrina e Convênios 46, de 8 a 9. Portanto, acautelai-vos, para que não vos enganem e para que não sejais enganados. Procurai com zelo os melhores dons, lembrando sempre por que são dados. Pois em verdade vos digo, eis que são dados em benefício daqueles que amam e guardam todos os meus mandamentos, e aqueles que procuram assim fazer, para que sejam beneficiados todos os que buscam ou que me pedem, e o que me pedem, não um sinal para satisfazer suas concupiscências. 75, 3. Eis que vos digo ser minha vontade, ide sem demora, e não serdes ocioso, mas trabalhardes com toda a força. Quero desenvolver um dom, quero desenvolver um talento, mas eis que vos digo, ser esta a minha vontade. O Senhor quer que nós desenvolvamos dons, os talentos que Ele nos dotou antes de nós virmos aqui nessa terra. E sem demora, vai fazer aquilo que o Senhor tem te inspirado. Não ser ocioso, não deixa para amanhã, mas trabalhe com toda a sua força em cima dessa habilidade, em cima dessa capacidade. Que todo homem seja diligente em todas as coisas, e o ocioso não terá lugar na igreja, a não ser que se arrependa e melhore o seu proceder. Veja só como o Senhor está buscando nos incentivar, como o Senhor está disposto a nos ajudar. Ele nos incentiva e ele também nos ajuda. 1 Nefe 7,12. Sim, e como é que vos haveis esquecido que o Senhor é capaz de fazer todas as coisas segundo sua vontade para com os filhos dos homens, se nele exercerem fé? Sejamos, portanto, fiéis. Vamos ver um vídeo aqui antes da segunda pergunta, mas deixa eu compartilhar o áudio aqui com vocês, que eu esqueci de compartilhar o som do vídeo. Temos que nos apaixonar pelo processo de nos tornarmos grandes jogadores. Eu diria que me apaixonei pelo processo de melhorar dia após dia. Agora, eu acordo animada para colocar esse plano em prática. Meu nome é Olivia Moultrie, tenho 16 anos, sou a meio-campista do Portland Thorns na Liga Nacional de Futebol Feminino e sou a jogadora mais jovem a jogar da liga. Sou profissional desde os 13 anos de idade, mas fiz minha estreia este ano aos 15 anos. Fiz meu primeiro gol e minha primeira assistência aos 15, sendo a mais jovem da história da liga. Quando cheguei, as pessoas não me trataram como mais uma colega de equipe, e a pergunta era: por que essa menina de 13 anos está aqui? Primeiro, eu precisei ganhar o respeito delas. E quando isso aconteceu, foi o início da jornada para me tornar membro do time. Na maioria das vezes, estou em treinamento com os Thorns,
Ou se não estou lá, estou treinando com meu pai e minha irmã em nossa casa. Fazemos exercícios técnicos de jogadas e precisão. Adoro treinar com minha irmã. Ela está sempre disposta a treinar comigo. Acordo, como alguma coisa ou pego um snack e vou treinar. Sem dúvida, há manhãs em que acordo e penso, poxa, estou cansada e está cedo. Mas sempre me sinto melhor depois de treinar, porque sei que acordei e já treinei. E depois do almoço, vou para a segunda parte do dia. Um treino de futebol, treino de força ou algo parecido. Aí vem a hora do jantar. E depois consigo encontrar tempo para minha família. Mas também sempre reservo tempo para ler as escrituras antes de dormir e estudar o Vem e Segue-me. Dessa forma, consigo ter um momento espiritual antes de dormir. Isso é algo que também tento fazer todos os dias. Estabelecer metas sempre foi uma parte muito importante da minha vida. Para alcançarmos algo grande, temos que estabelecer metas. É assim que começamos, não é? Como vamos saber o que queremos alcançar sem escrever e falar em voz alta? Como eu disse, tive que estabelecer a meta. Quero ser a melhor jogadora do mundo. E há algumas metas menores ao longo do caminho. O objetivo é trabalhar todos os dias e me aproximar um pouco mais da meta todos os dias, dando pequenos passos. Estou trabalhando, crescendo e saindo da minha zona de conforto, melhorando a cada dia, e isso me aproxima da meta. Todo desafio pode se tornar uma oportunidade. Um desafio não é um impedimento, é algo que permite que você cresça e se esforce mais. Se eu não tiver desafios, como vou crescer como pessoa ou como jogadora de futebol, sabe? Minha maior meta espiritual é continuar a usar o lugar que ocupo para compartilhar o Evangelho com o maior número possível de pessoas. Em relação aos desafios se tornarem oportunidades espirituais, eu me lembro das palavras do Elder Holland. É a área da nossa vida em que recebemos crédito pelo nosso esforço. No futebol, precisamos de resultados, precisamos vencer e alcançar metas. Em minha vida espiritual, é reconfortante saber que sou recompensada por tentar. Somos recompensados ao tentarmos nos tornar melhores e nos aproximar de Deus. Quando penso em equilibrar a vida, considerando que sou muito jovem para ser profissional, eu diria que sempre tenho a certeza de que posso orar e conversar com alguém, ou seja, nosso Pai Celestial. E é isso que sempre me ajuda a não ficar nervosa ou sentir que tenho muitas preocupações em minha cabeça. Sempre oro antes de cada jogo. E antes do início, quando já estou em campo, faço uma oração rápida em meu coração. Faço isso desde os 10 anos de idade e vou continuar a fazê-lo sempre. E isso me proporciona um alívio e a certeza de que eu sei que vai dar tudo certo. É claro que a minha família é muito importante para mim. O futebol pode ser a coisa mais importante que faço, mas não é a coisa mais importante da minha vida. A ordem sempre foi fé, família e depois o futebol. Sinto muito orgulho de ser filha de Deus, de sentir que tenho um relacionamento com Ele, que posso me apegar à minha fé e saber que Ele está sempre disposto a me ajudar. E isso é algo especial. Que grande bênção! Essa garota consegue alinhar o espiritual com o temporal. Ela compreende basicamente a importância de fazer metas e fazer planos para alcançar aquelas metas. Esta aula tem essa finalidade. Você precisa fazer metas específicas e depois um plano de como você vai alcançar aquela meta. Pensem só naquilo que ela ensinou. Eu quero ser a melhor jogadora do mundo. E ela começa a treinar, a treinar, depois vira uma profissional. Depois ela tem coisas específicas que ela faz durante o treinamento. Treinamento de força, treinamento de resistência, treinamento com o próprio futebol. Mas o foco dela é fortalecer a fé dela. Então, ao estabelecerem metas para o seu presente, né? Porque o futuro é amanhã, né? É o que você estiver fazendo hoje. Ao estabelecer metas daquilo que você vai fazer, daquilo que você quer alcançar, não deixe de colocar a sua fé em primeiro lugar. No caso dela, são 3 Fs, né? Fé, família e futebol. E ela consegue estabelecer um padrão muito claro e consistente. Talvez o futebol
é a coisa importante, mas a coisa mais importante na minha vida não é o futebol. A coisa mais importante é a fé que eu tenho em Cristo. A segunda coisa mais importante é a minha família e depois a minha profissão. Então, o que vocês aprenderam sobre estabelecimento de metas, sobre estabelecimento de planos? Lembrando que nada vai cair do céu se você não se esforçar. Se você se esforçar, lembre do coeficiente angular e colocar o Senhor para te ajudar. Ele pode te alcançar, pode te ajudar a alcançar voos nunca antes alcançados. Ok? Vamos agora para a terceira parte da nossa aula, que também é final de nossa aula. Como podemos desenvolver dons e talentos? Nós vamos ver um outro pequeno vídeo que vai ser bem interessante também para que possamos aprender como o Senhor espera que eu e você possamos continuar desenvolvendo dons. Como discípulos de Jesus Cristo, temos o desejo inato de ser melhores. Esse desejo de fazer e ser melhores às vezes faz surgir em nós o que o elder Neil A. Maxwell chamou de descontentamento divino, um resultado de comparar o que somos com aquilo que temos o poder de nos tornar. Falando sobre o descontentamento divino, a irmã Michelle D. Craig disse: cada um de nós sente a diferença entre nossa capacidade atual e o que queremos nos tornar. Às vezes, essa diferença é grande e muitas vezes angustiante. Achamos que a única maneira de alcançar uma meta é dar o nosso máximo. Mas não é assim. A única maneira de eliminar a distância entre onde estamos e onde queremos chegar é entender este princípio. É por meio de coisas pequenas e simples que as grandes são realizadas. Por exemplo, normalmente uma planta precisa de uma enorme quantidade de água ao longo da vida para sobreviver, mas não adianta querer dar toda a água de uma só vez. O elder David A. Bednar ensinou: podemos aprender muito sobre a natureza e a importância desse padrão espiritual com a técnica de gotejar a água no solo. Ele explicou: as constantes gotas de água penetram profundamente na superfície e fornecem um nível mais alto de umidade no solo, onde as plantas podem florescer. Devemos seguir o mesmo padrão para diminuir a diferença causada pelo descontentamento divino. Em vez de tentar alcançar sua meta de uma vez, como em uma inundação, divida essas metas em passos pequenos e simples, que com o tempo se tornam consistentes. Por exemplo, imagine que você quer servir uma missão sênior. Agora que já sabe qual é a sua meta, divida-a em passos pequenos e simples. Pode ser aprender a investir dinheiro com sabedoria, aperfeiçoar o espanhol ou criar uma poupança para a missão. Agora, em vez de trabalhar em todas as metas de uma vez, escolha apenas uma. Isso mesmo, só uma. Lembre-se de como o Senhor trabalha, linha sobre linha, preceito sobre preceito. Digamos que o primeiro passo é aperfeiçoar o espanhol. Agora divida a habilidade ou o comportamento escolhido em alguns hábitos que podem ser praticados diária ou semanalmente. Pode ser algo como revisar 5 palavras por dia ou ler um capítulo do livro de Mórmon em espanhol diariamente. Agora é só escolher um hábito. Vamos escolher revisar 5 palavras por dia. Simplifique a meta ainda mais respondendo 3 perguntas: o que, quando e onde. O que? Revisar 5 palavras por dia. Quando? Enquanto lava a louça do jantar. Onde? Na cozinha. Agora, você tem um hábito pequeno e simples no qual trabalhar. Revisar 5 palavras em espanhol por dia enquanto lava a louça. Esse hábito vai ajudá-lo a alcançar sua meta de servir uma missão sênior. Uma vez que isso se torne parte de sua rotina diária ou semanal, comece a trabalhar no próximo hábito. Comece a ler um capítulo do livro de Mórmon em espanhol todos os dias. Depois passe para o próximo hábito, depois para o próximo, até eliminar a distância e alcançar seu destino. David A. Bednar nos incentiva a prosseguir e perseverar no poderoso padrão espiritual de coisas pequenas e simples, realizando grandes coisas em nossa vida pessoal, em nossa família e nossos desejos justos. Coisa maravilhosa é poder aprender com este vídeo, né? Com este vídeo pequeno, mas tão importante. Tão importante nós aprendermos que é linha por linha, um pouco aqui, um pouco aqui, ali. É dessa maneira que o Senhor vai nos ajudando a progredir imensamente no caminho que nós temos, no caminho do convênio, como falava o presidente Nelson, né?
Olha só o que o Elder Lawrence ele ensinou. Como o senhor espera que eu use meus talentos e minhas habilidades? Para aqueles de nós que se sentem carentes quando se trata de talentos e dons, é encorajador saber que este convite não é para que deslumbremos outras pessoas com aquilo que nós somos ou com o que nós sabemos. Em vez disso, nossa luz é a luz do mundo refletida em nós ao simplesmente nos esforçarmos para fazer o que ele fez. É isso. O Senhor nos diz para segui-lo e não nos envergonharmos ou não desejarmos nos destacar. Não se envergonhe de levantar sua luz. Não tenham medo de brilhar. O Senhor pode ajudar em todo o processo. Olha só o que o Elder Elton Perry ensinou. E se me sentir desanimado ao desenvolver minhas habilidades? Todos fomos abençoados com muitos talentos e habilidades. Todos. Alguns foram abençoados com o talento de cantar. Não é o meu caso. Outros de pintar, de falar, de dançar, de criar belos objetos com mãos e outros de prestar serviço solidário. Certas pessoas podem ter muito desses talentos, outras só alguns. Não importa o tamanho ou a quantidade, e sim o esforço que fazemos para desenvolver. Os talentos e as habilidades que recebemos, vocês não estão competindo com outras pessoas, estão competindo apenas consigo mesmo, para fazer o melhor com o que quer que tenham recebido. Cada talento desenvolvido será de grande valia e lhes dará um formidável sentimento de satisfação e realização no decorrer da vida. É claro que hoje estamos usando muitos vídeos. Gostaria de usar mais esse vídeo. Esse homem se tornou um profeta de Deus. E vejam só o dom que ele recebeu de Deus. É um vídeo maravilhoso e fala sobre Heber G. Grant. Heber J. Grant was endowed with the gifts of persistence and tenacity. Fatherless from his infancy, young Heber, at his widowed mother's encouragement, worked through the struggles of everyday life by laboring diligently with his hands, heart, and brain to overcome any personal weakness or lack of talent. For example, as a boy, Heber longed to play baseball with the neighborhood team, but lacking athleticism, Heber was mocked in his attempts to throw and bat. One of the reasons for this was that I could not throw the ball from one base to the other. Another reason was that I lacked the physical strength to run or bat well. When I picked up a ball, the boys would generally shout, "Throw it here, sissy!" So much fun was engendered on my account that I solemnly vowed that I would play baseball in the 9 that would win the championship of the territory of Utah. Often my arm would ache so that I could scarcely go to sleep at night. But I kept on practicing and finally succeeded. Having thus made good my promise to myself, I retired from the baseball arena. Speaking of Heber's penmanship, a friend once kidded, "It looks like lightning struck an ink bottle." His pride hurt, Heber set to work diligently practicing his handwriting until his penmanship became so skilled and beautiful that he was paid for writing greeting cards, invitations, and labeling maps. The qualities of persistence and tenacity were certainly needed in the young man who would eventually grow up to guide the church as a prophet, seer, and revelator through an era of financial gloom and world wars. Pensem só nisso, né? O Senhor prepara seus profetas por meio de persistência e tenacidade. Essa era uma dos dons e habilidades que ele tinha. Ele não tinha muitos dons e habilidades, né? Não conseguia rebater uma bola, não conseguia jogar, não conseguia escrever direito, né? E tantas outras coisas que com persistência e sem desistir, o Senhor abençoou ele com os dons que ele necessitava. Testifico que cada um de nós, com a ajuda do Senhor, pode fazer mais. Tudo vai exigir esforço. Tudo vai exigir diligência. O Senhor ama o esforço.
Conclamo cada um de nós a não enterrar nossos dons e talentos, a fazer metas, a fazer planos de como podemos alcançar essa meta. Pode ser como aprendemos hoje, de pouco em pouco. Uma pequena meta, depois com uma segunda meta, depois com uma terceira meta. E assim nós conseguimos concluir todas as metas. Minha terceira pergunta: o que você aprendeu nesse período que nós estamos ensinando sobre desenvolver dons e habilidades, nessa terceira parte da nossa aula? Que o Senhor possa abençoar você. Sei que você que está ouvindo essa aula, você tem dons e habilidades. Talvez você se sinta que não tenha, mas o Senhor conferiu isso a todos. Procure em oração ao Senhor e Ele te concederá e te ensinará aquilo que você precisa fazer. Depois de descobrir seu dom e habilidade, não deixe de fazer planos, uma meta específica, depois planos de como alcançar essa meta. Deus te ama, envolva Ele no processo. No sagrado nome do Salvador Jesus Cristo. Amém.